nós vivemos uma contradição. Tivemos uma eleição rachada, meio a meio do eleitorado, de um lado, de outro, e, de repente, o Brasil ficou sem oposição. Aquilo que se esperava logo após a eleição, seremos a maior oposição da história, um Congresso majoritariamente de centro-direita, não faz oposição. Um país completamente sem oposição, muito mais preocupado, as grandes massas, muito mais preocupado com os seus ídolos para não ir para a cadeia, o outro que gasta muito. Enquanto isso, o Brasil vai à deriva sem oposição. Fazer oposição não é ficar fazendo figurinha, meme aí na internet. É para cada propositura do governo, nós teríamos a oposição, se tivesse, teria uma proposta alternativa. Mas isso a gente não vê. Tivemos agora, bem pouco tempo atrás, o arcabouço fiscal, aprovado ali na Câmara, aprovado no Congresso. E a dita oposição deu 30 votos para o arcabouço do Lula. 30 votos. É uma oposição que não existe. Uma oposição que a gente que vem estudando o assunto há muito tempo teria que ter uma proposta de arcabouço fiscal da direita. Qual é a proposta da direita? Não tem. Tem figurinha, meme na internet, falando que o Lula viaja aqui, acolá. Isso é bom para as massas, mas para o país, para a disputa política, é muito ruim. É muito ruim, é muita inocência você achar que com um orçamento trilionário à disposição do governo federal, ele não vai criar nada. Vai criar e vai entregar. O governo anterior, o que deixou, que ajudou muito o PT estava destruído em 18, se não fosse as tabaquadas aí, as pataquadas, o PT não teria nada para apresentar no pleito eleitoral que acabou ganhando. Vou dar um exemplo. O governo do Naine acabou de recriar não é que recriar, né? Estava quase que morto, enterrado, foi morto, enterrado o assunto pelo governo Bolsonaro, a farmácia popular. Isso tem um alcance gigantesco na classe baixa aí da população. Então, só estou dando um exemplo como a oposição ela não faz nenhum tipo de oposição. Nem na parte econômica, não apresenta um modelo de arcabouço fiscal, não apresentou. E agora estamos com a reforma tributária caminhando e a oposição muito mais na esteira do governo federal, muito mais mostrando que o Lula gastou mais helicóptero do que o Bolsonaro nos 2 últimos anos. Ora, o Lula sempre gastou, pô. O Lula é campeão de gasto, o PT sempre gastou e não tem vergonha de gastar. A carreta furacão do PT, que todo mundo a gente chama de carreta furacão, é muito comum a gente usar essa expressão, ela sempre gastou muito, sempre empregou os companheiros todos. E ficar só mostrando isso não é oposição no Congresso. Agora, mais recentemente, o Lula indicou seu advogado pessoal. E a dita oposição, quando eu digo dita oposição, tem parte dos parlamentares que estão fazendo o seu trabalho, mas é uma pequena minoria. O grosso do PL passou a apoiar o Zanin, a pedido aquele que disse que ia fazer a maior oposição da história, o Bolsonaro, apoiando o Zanin. Os caras da igreja, não, é um cara de família. Vamos botar gente na rua para combater o PT e os desmandos do STF. Não é hora de brigar com o STF, porque senão aquele, aspas, dito chefe da oposição pode ser preso. Isso não é oposição. Isso é defender o político que está na mira da justiça. Isso não é oposição de país. A oposição completamente rendida aos desmandos do STF e aos governo petista. Vai na cola do governo petista. Muitas das votações está votando junto com o PT. O maior partido, vamos ser a maior oposição. É só no falatório, porque na hora dos votos do painel da Câmara,
Porque o político vale não é pelo que ele fala, é pelo que ele vota lá e que computa no painel da Câmara. Não tem oposição. É falatório aquela grande mentira. Foi a última, né? Tem tantas mentiras em política, e a gente tem visto isso ao longo dos anos, mas a última foi: seremos a maior oposição da história. Agora está de 4 na indicação do advogado pessoal do Lula para o Supremo. Aqueles 2 ministros do Supremo que o Bolsonaro colocou, a dita oposição, aspas, posição de nada, estão fazendo campanha para o advogado do PT. O advogado do PT agora passou a ser conservador para a oposição. É isso mesmo, passou a ser conservador. Como é que pode, cara? Como é que pode? Como é que pode enganar tanta gente por tanto tempo e continuar enganando? E a pataiada, que patos rareiam, mas eles nunca cessam e continuam a cair nessa lenga-lenga sem cobrar. Cai mesmo nessa lenga-lenga sem cobrar produção legislativa e sem cobrar uma oposição de fato ao governo petista. O governo petista, a sorte nossa, que o governo petista é muito ruim, gasta muito e não consegue melhorar seus índices de aprovação. Mas mesmo sendo tão ruim assim, conseguiu superar o governo anterior em índice de aprovação de pesquisa. Saiu agora a última pesquisa, ele conseguiu passar o Bolsonaro e o Temer. E ele é ruim pra caramba, para você ver como a gente vai mal. A gente estava muito ruim e estamos pior, mas o pior agora conseguiu superar o anterior. É impressionante como a falta de oposição no Brasil joga o país cada vez mais para o buraco, cada vez mais para o aumento de impostos, cada vez mais para o populismo. No governo passado, também o PT não fazia oposição. Quem fazia oposição ao governo era o próprio governo fazendo cagada. Agora, na gestão, no governo petista, os caras também não têm oposição. Quem faz oposição ao governo petista é o próprio PT fazendo cagada. Notem que estamos indo para o segundo mandato de presidente, uma à direita e outra à esquerda, e o país continua sem oposição. Não tinha, no governo Bolsonaro, não tinha oposição do PT. Tinha só falatório, quem fazia a mesma oposição era o próprio governo fazendo cagada. Agora, quem faz oposição ao governo petista é o próprio governo petista fazendo besteira aí. Para você ver como a discussão política ela saiu de um patamar que era muito ruim e foi para o esgoto. Não tem uma proposta da oposição para um projeto de país, para soluções nem de curto, nem de médio e muito menos de longo prazo. O que estão preocupados é cada um tirando o seu da reta. Pode ver, a Carla Zambelli, lá, a antiga fiel escudeira do Bolsonaro, foi jogada para os leões, está preocupada para não ser presa. Os deputados estão preocupados em negociarem lá naquela CPMI, que não dá nada, né? Não, é só para negociar entre eles. Me alivia aqui que eu te alivio ali. É só preocupados em fazerem videozinho de TikTok. Eu não podia nem falar TikTok, não esquece o joia aí no YouTube. O joia é muito importante aí para o canal, viu? Dá um joia aí e acompanha aqui que todo dia sobe conteúdo para você pensar. Para pensar, não é para você passar pano. Aqui não é faxineiro. Aqui a gente não tem um canal de faxina que é passar pano em cagada de político. Não, aqui não. Quer passar pano, tem lá, tem vários canais aí de passadores de pano. Aqui não passamos pano para ninguém. O que nós sentimos falta como integrante, como pagador de imposto, é uma falta de oposição séria nesse país que possa propor um modelo de país diferente deste que aí está. Mas isso é só um sonho da minha cabeça. Você provavelmente não vai ver isso. E o Brasil não está nada bem, viu? Os números que saíram da economia são bons. Mas quando você vai conversar com os lojistas,
sobretudo da turma de material de construção, que dá um termômetro do nosso passo seguinte, é muito ruim. Então, se você tem 30 anos aí, quer uma vida melhor, um país melhor, vai para o aeroporto. Se você tem mais de 60, você aperta o cinto, porque os pilotos desse país já sumiram há muito tempo, e parte desse sumiço é você mesmo, que é aposentado, que teve isso aqui de aumento, e continua a passar pano, achando que você tem oposição no Brasil. Não, nós não temos oposição no nosso país, nós estamos longe disso, nós não temos uma dita oposição qualificada para propor soluções e projetos à direita para o país. Enquanto isso, eles vão aí, os dito da maior oposição da história, vão votando com o PT ao longo desse primeiro semestre e seguirão votando junto na esteira do Partido dos Trabalhadores aí pelas próximas votações. É isso que a gente tem visto. A prova disso é o arcabouço fiscal. O PL deu 30 votos para o PT, sem sequer apresentar uma proposta de arcabouço. Estão todos preocupados com prefeituras. Foi para isso que a gente elegeu esses caras, né? Para se preocuparem com prefeituras, quem vai fazer o próximo prefeito que vai ajudar em deputado federal para ter mais deputado para meter a mão no fundo partidário, fundo eleitoral. Na verdade, eles estão preocupados com a grana e com você, ninguém está preocupado. Então, você aí, trate de se preocupar com você, porque se depender do seu Congresso, você está ferrado. Acompanhe o canal, inscreve-se. Aqui a turma do canal está vendo sempre na frente. Quando sai aqui, daqui a algumas 2, 3 semanas, começa a aparecer isso na televisão aí, tá? Acompanha, segue, compartilha, se inscreve-se aí no canal, cara. Dá um joinha aí que é bastante importante pro canal. Valeu!